Muito boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Analisa Comigo. E no vídeo de hoje vamos analisar os parques aquáticos. Os parques aquáticos. Vou me focar um pouquinho nos parques aquáticos infantis, mas também vou analisar um pouquinho os que não são infantis, né? Nós, é normal levarmos os nossos pequenos aos parques aquáticos e achamos logo que vai ser um momento grande de diversão, um momento de satisfação, um momento sem nenhum problema. Não ocorre nada mais do que isso, certo? Geralmente nós achamos logo que vai ser algo divertido, vai ser um momento da família, vai ser um momento de risos e de boas memórias, né? Mas eu queria aqui alertar-vos sobre alguns perigos que podem estar nesses mesmos parques aquáticos, né? E vou começar por falar já o principal, o perigo que me fez criar esse vídeo, ok? Que são alguns, algumas medidas que nem sempre são tomadas pelos próprios trabalhadores e não só. Por exemplo, existem parques aquáticos que têm o piso muito escorregadio, ok? Que uma criança, e nós sabemos que as crianças gostam de correr, ok? Uma criança a correr ali facilmente pode cair e sabemos também que muitas crianças infelizmente não sabem cair, e então pode acontecer ali um acidente que vai mesmo exigir que leve aquela criança para uma unidade hospitalar, ok? Então, o primeiro ponto que eu queria ressaltar é esse, os pisos. É importante quando você leva os seus pequenos para um determinado parque infantil, verificar o tipo de piso que lá está. Verificar sempre o tipo de piso. Qual é o tipo de piso? Será que é aquele antiderrapante? Ou será que é daqueles que, se tu tentares dar só 3 passos com uma velocidade diferente, já não vais conseguir porque vais cair? Será que é desses? Então, é importante nós verificarmos isso, porque a segurança tem que vir em primeiro lugar. A segurança tem que vir antes da diversão. A diversão é necessária e a diversão é aquilo que nós buscamos, mas a segurança é, é o que torna tudo possível. Se a segurança não estiver ali, então não adianta sacrificar à tarde ou à noite. Geralmente os parques infantis são mais de tarde, né? De tarde, de manhã, sacrificar à tarde, sacrificar amanhã para um momento que depois pode trazer outras questões, outras situações que ninguém quer, né? Então, o ponto primeiro segundo ponto, algumas medidas que não são analisadas de um jeito rigoroso, como por exemplo, existem aqueles brinquedos, né, por assim dizer, que exigem certos equipamentos, como por exemplo boias. Ok. E as boias, elas. Ninguém lhe vai dizer isso, né? Pelo menos muitas vezes a staff não lhe quer passar uma imagem negativa sobre esses mesmos equipamentos, mas engana-se quem pensa que se estiver numa boia está completamente seguro. Isso é uma falácia. Pois quando você está numa boia, você deve saber primeiro equilibrar o peso por cima dessa mesma boia. Se você não souber equilibrar o peso por cima dessa mesma boia, então aí haverá um problema, ok? Haverá um problema e não vai ser um problema pequeno. Vai ser um problema que lhe pode fazer simplesmente dar uma rotação de 360 graus e nessa mesma rotação você pode bater, se a água for um pouco rasa, você pode acabar batendo com a cabeça ali mesmo na parte inferior, ou seja, no piso do mesmo parque aquático, ok? E geralmente esses parques aquáticos, quer dizer, não digo geralmente, mas para as zonas infantis a água é um pouco rasa.
E existem alguns pequenos que não são assim tão pequenos, então podem estar numa boia e pum, acontece aí qualquer coisa. Então é importante, você que é pai, você que é tio, você que é um primo mais velho, você que é um irmão mais velho, que está ali com os seus irmãos mais novos e por aí fora, é importante, para além de deixar, para além de deixar eles de brincarem, se divertirem da melhor forma, também acompanhar. É necessário o acompanhamento. Analise, nem que for à distância, mas não muito distante, porque senão não vai conseguir depois intervir, né? Mas é necessário analisar, acompanhar todos os movimentos e não só analisar todos os movimentos, como antes mesmo de a diversão começar, no carro ou na entrada, ou antes mesmo de tudo isso, antes de vocês estarem ali no local, informar os pequenos como é que eles devem se comportar. Tudo isso para evitar situações menos boas, para evitar aquilo que ninguém quer, porque é muito fácil, vocês não têm ideia de quão fácil é alguém se ferir nesses locais, ok? Nós geralmente quando olhamos para isso, olhamos apenas para a diversão, mas para atingirmos a diversão máxima, infelizmente, eh, não conseguimos sem olhar para todas essas medidas, ok? Não conseguimos sem olhar para todas essas medidas. Temos de olhar para todas essas medidas para depois sim conseguirmos atingir aquela diversão que nós fomos buscar, aquele momento, aquela foto, aquele vídeo único, aquilo que nós queremos, aquele momento para o qual nós nos preparamos, às vezes mesmo até semanas ou meses, né? Porque alguns tickets podem ser assim um pouquinho puxados para certas famílias e não só, vai também aí a alimentação, quando você der conta, aí a conta final pode ficar um pouquinho excessiva. Então, para algumas famílias é mesmo necessário preparar aquilo durante semanas, durante talvez mesmo até meses, né? Então, fica aqui essa dica e vamos partir para a última dica e não menos importante, que é a dica do vestuário. Quando eu digo vestuário, todos nós sabemos que é de fato de banho, as meninas ficam de fato de banho, os homens ficam de calção e já está. É simples. É tudo muito simples. Só que não é bem tão simples assim. Por que é que eu digo que não é bem tão simples assim? Porque nós estamos num parque aquático e existem águas que vão a uma velocidade um pouco. Uma velocidade excessiva, uma velocidade intensa, diria eu. E essas mesmas águas, se você não tiver uma roupa adequada que possa fazer frente a isso, então você pode simplesmente ver que a sua roupa, depois de usar aquele brinquedo, não se encontra. Você está a sair da água, todo mundo está aí a olhar para ti sem saber o que, é que se passa na tua cabeça, porque não vão perceber e afinal você nem sabe o que está acontecendo aí embaixo, né? Então, é importante ter roupas adequadas. Se você for homem ou um rapaz, use um calção justo. Um calção justo. Um calção que até se apertar um pouquinho não faz mal. Entre justo e um que aperta um pouquinho. Também não pode apertar muito, porque senão até pode criar outras questões de saúde que não se quer. Mas um calção justo ou um calção ligeiramente apertado. É assim que você deve ir para lá. É assim que você deve ir para lá. Claro, sem falar daquela da roupa interior, né? Que todo mundo sabe que deve usar. Para as meninas, o fato de banho, sim, é a opção que deve ser usada, mas analisar bem o fato de banho, como é que o fato de banho está, se é daqueles que ao mínimo toque algumas partes já começam a sair ou não. É importante analisar tudo isso porque com a intensidade de certos brinquedos, simplesmente o fato de banho pode dizer bye bye e a pessoa vai ficar completamente exposta no momento que deveria ser de diversão máxima e de alegria, torna-se um momento de embaraço e de trauma. E ninguém quer isso, né? Então, os fatos de banho devem ser muito bem analisados. Para não falar também de você que é pai, você que é tio,
você que é irmão mais velho, né? Você que é primo mais velho, prestar atenção, exatamente como é que eu vou dizer? Você deve não deixar que a sua sobrinha, a sua prima, a sua irmã mais nova use assim o fato de banho que chama muita atenção. Porque nessas zonas, né, em que geralmente crianças e homens e mais velhos às vezes ficam a conviver lado a lado, e depois aparecem também os oportunistas, certo? Aparecem os oportunistas, aquelas pessoas que vão estar ali com outros tipos de intenções. Então, convém sempre você ter algum cuidado quanto a isso, ok? Tenha cuidado quanto a isso, não fique eh, muito à vontade demais, ou seja, não deixe os seus pequenos à vontade demais, ok? É um momento bom, a alegria deve estar lá, mas não passar certos limites é o ideal para que não haja depois aquele, ai, se eu soubesse, ok? O se eu soubesse vem tarde. Então, esse vídeo é mesmo para evitar o se eu soubesse. Tudo bom para vocês? Inscreva-se caso ainda não se tenha inscrito no canal, dê o like e partilhe bastante o vídeo, ok? Tamo juntos, até a próxima.